Oi, meu nome é Fernanda. Gostaria de agradecer a oportunidade que essa casa está me dando em vir aqui, me reunir com você, para que possamos falar, conversar sobre o Evangelho, sobre o nosso Mestre. Para que a gente possa começar, gostaria de pedir que a gente fizesse um momento de respiração e concentração. Então vamos fechando os nossos olhos, procurando respirar profundamente, enchendo o peito de ar ao máximo, respirando, soltando todo o ar ao máximo. Vamos assim tranquilizando o nosso coração, tranquilizando a nossa mente, nos desligando dos problemas, das correrias, das incertezas. Vamos trazendo uma tela, em nossa tela mental, uma tela branca. E que nessa tela branca a gente possa construindo conhecimentos e apoderamentos durante a nossa conversa de hoje. E assim, vamos nos ligando ao nosso anjo da guarda, o nosso mentor individual. Vamos sentindo a presença dele entre nós. Vamos nos ligando aos dirigentes espirituais dessa casa bendita, semente de luz. Vamos nos ligando à presença de nossa Mãe Santíssima e o seu Filho, nosso amado Mestre Jesus. Vamos elevando o nosso pensamento até a presença do nosso Pai Criador e pedindo a Ele a permissão de iniciarmos a conversa de hoje em seu nome. E que assim seja. O que me cativa no Espiritismo é essa trilogia que ele se baseia entre ciência, filosofia e religião. Na ciência, a gente busca o real, o concreto. A gente fala de física, química, biologia. Dentro da religião, que é o se religar, a gente trabalha as nossas questões de conduta através do Evangelho de Jesus, através do Pentateuco, das obras espíritas de psicografia. E a filosofia é a questão que nos faz responder, pensar, questionar, que abre a nossa mente para que a gente não fique estagnado, não fique engessado em dogmas, para que a gente possa trabalhar a nossa resignação sem se conformar, mas aceitando e entendendo os acontecimentos. Com base nisso, eu queria convidar você para que a gente possa fazer hoje uma fala, uma conversa sobre a morte. A morte é um tema que nos traz sentimentos de desconforto, medo, tristeza, angústias. Muitas vezes a gente associa a palavra morte a coisas muito ruins. A gente diz assim, aquilo foi a morte para mim. O dicionário traz que morte é a mesma coisa que óbito ou falecimento, e que significa cessão completa da existência, fim da vida. Mas será que é só isso mesmo? O fim da vida? O cessar da nossa existência? E é aí que o Espiritismo vem e nos diz assim, que a morte não é o fim, que a morte é o começo de uma nova etapa, de um novo mundo, do mundo espiritual. É a eternidade da nossa vida. A morte é só a morte orgânica de um corpo físico que nos serve para a nossa evolução nesse planeta da matéria. No Livro dos Espíritos, a pergunta 154 fala o seguinte: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Ou seja, dói morrer? Que é uma das nossas inquietações. Dói morrer? E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: não. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Então a morte é um momento prazeroso para o espírito. Mas daí a gente tem que fazer um adendo. No livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, o André Luiz conta pra gente que na hora do desencarne dele ele é recebido no plano espiritual como um suicida. Mas ele fala assim, como assim um suicida? Eu não me matei. E aí é explicado para ele
que a vida dele, os atos boêmios durante a vida dele, dormir mal, se alimentar mal, usar álcool, cigarros, fez com que ele antecipasse a sua vida aqui no plano terrestre. Então, a gente tem que se atentar a isso. A morte é um prazer para o espírito, mas estar aqui é o nosso momento. Então, precisamos cuidar do nosso corpo físico, dormindo, se alimentando, se amando, praticando bons pensamentos. Continuando aqui, na pergunta 160, Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: o Espírito reencontra imediatamente aqueles que ele conheceu sobre a Terra e que morreram antes dele? E olha a resposta: sim, segundo a afeição que lhes tinha e que tinha por ele. Então, gente, a gente pensar na morte como um momento de prazer para o espírito, que você vai ser recebido por entes queridos que partiram antes de você. E ele continua assim, aqui falando assim, que ainda temos a possibilidade de ver aqueles que estão na erraticidade, aqueles que estão encarnados, e os vai visitar. Então, como dizia Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. Então, podemos ainda receber visita no pós-morte desses entes queridos que partiram antes de nós. Mas assim, daí vocês me perguntam, né? E se eles me visitam, por que eu não os vejo? Por quê? O nosso olho biológico não é capaz de enxergar esse mundo espiritual. Hoje nós temos um olho biológico que está limitado à visão das 7 cores do arco-íris. Daí eu pergunto, será que existem só 7 cores nesse planeta? O cachorro só enxerga branco e preto. A águia enxerga de longe. Eu, na minha miopia, não enxergo nada de longe. Então, cada um consegue ver aquilo que a sua biologia ocular lhe permite. Mas o Espiritismo nos traz uma questão, que é a mediunidade. Nos diz que todos somos médiuns. Basta o quê? Trabalharmos os nossos hábitos saudáveis, trabalhar os nossos pensamentos, aquilo que vemos, que lemos, estudar sobre o assunto e ter a nossa mente atenta. A mediunidade significa atenção. É você estar atento a sentir o ambiente, sentir a presença dos irmãos espirituais. A mediunidade, ela é a atenção para que a gente entenda, perceba e separe aquilo que eu estou pensando e aqueles pensamentos que estão sendo invocados a mim. Aquilo que eu estou sentindo e aquilo que está sendo emanado para mim. Continuando, vamos agora para a Bíblia, que a Bíblia fala para a gente da morte. Daí, lá nas cartas de Paulo aos Coríntios, nas epístolas de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, lá no versículo 19, fala o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos o mais infeliz de todos os homens. Então Paulo fala aqui, gente, não é só essa vida, a vida é eterna. E ele continua: se alguém dirá como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm, é insensato. O que semeeis não nasce primeiro, se não morrer. Daí ele explica o seguinte: quando você quer plantar trigo, você não põe trigo na terra, você põe uma sementinha que se transforma e vira o trigo. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Olha aí, tudo que a gente leu no livro dos Espíritos, Paulo confirmando aqui. Temos um corpo material, que ele chama de corpo natural, que é esse que está nesse momento da nossa semeadura. É nesse momento que estamos aqui trabalhando a vivência nesse corpo, a nossa evolução nesse corpo.
e damos sequência na pós-morte com o nosso corpo espiritual. Então a vida, falando mais uma vez da vida eterna, da nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Nesse capítulo 15, ele termina falando o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Confirmando mais uma vez que precisamos ser firmes, confiar nas obras de Deus, trabalhar nas obras de Deus, ou seja, cuidar do nosso corpo, nos amar, amar ao próximo, tá? Que isso é onde está a nossa vida. Podemos deixar aqui, uma reflexão de tudo isso. Primeiro, se cuide, se ame. Nós temos o nosso plano reencarnatório. Então, você pode me perguntar assim, existe data para eu morrer? Sim. Essa data pode ser alterada? Com certeza. Com certeza. Podemos prorrogar a nossa vida se amando, se cuidando, trabalhando na obra do Senhor. Ou podemos antecipar a nossa vida vivendo a matéria desregrada, não nos cuidando, não nos amando. A morte, ela pode ser sim um sofrimento. Quando a gente fala em morte de alguém, a gente sempre usa esse termo: perdi uma pessoa, perdi um ente querido. A gente perde coisas. Quando a gente compra um carro, está escrito lá proprietário. Quando eu compro uma moto, está escrito lá proprietário. Casa, proprietário. Coisas têm donos. Pessoas não. O que a gente tem é número. Número de RG, número de CPF, número do cartão SUS. Então nós não perdemos as pessoas. Nós simplesmente mudamos de plano. Eu sei que é triste, é doloroso, é sofrido. Não estou dizendo aqui que a gente não tem que chorar, que gritar, que sofrer, que sentir saudade. Temos que viver tudo isso sim, faz parte do nosso sentimento. Mas entender que esse sofrimento ele não pode ser para sempre. Que esse sofrimento é um aprendizado. Não temos que temer a morte, que ela faz parte da nossa evolução. Não temos que sofrer com a morte do outro, que faz parte da evolução do outro. O que precisamos é ter fé. Ter fé que a vida é eterna, que seremos recebidos pelos nossos entes queridos, que o sofrimento faz parte desse mundo apenas. Tem um ditado que diz que a única coisa que a gente tem, a única certeza da vida é a morte, né? Então vamos viver cada dia, vamos amar cada dia quem está do nosso lado. Chico Xavier fala o seguinte: na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Então, que podemos viver a nossa vida assim. Tem uma letra da Mocidade Espírita que fala assim: um dia nos encontraremos lá, todos no mesmo lugar. Espero que essas palavras te tragam conforto. Tenha fé, acredite nos propósitos divinos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem em paz. Muito obrigada.